Olá, meus queridos, vamos de sociologia, beleza? Então, o tema de hoje é falar sobre agir politicamente e atitude política, certo? Mas vamos entrar na questão da liberdade e o agir politicamente, certo? Então, o que é ser livre? A liberdade, ela passou a ser um importante valor nas sociedades contemporâneas, principalmente a partir do surgimento passado, né, do movimento iluminista, né, e da Revolução Industrial de 1789. Inspirada em suas ideias liberais e racionalistas, né, os iluministas, eles criticavam o regime absolutista, né, que na época era o regime que era comandado pelo rei e a rainha, né, que tinha um poder absoluto dentro do país, e esse regime estava vigente na maior parte dos seus territórios, né? E na época esse regime ele reprimia a voz do povo, proibindo em muitos casos de se manifestar até contra esse governo. Pode-se imaginar que as populações não estavam muito felizes com essa situação, né? Então, por isso, a revolta contra esse sistema e os ideais de liberdade começaram a se propagar, inicialmente na Europa e posteriormente por todo o território, pelo todo o globo terrestre, né? Então, hoje a liberdade ela é considerada um direito humano presente na Declaração Universal do Direito do Homem, os Direitos Humanos da ONU, certo? Mas o que é liberdade? Como um conceito abstrato, a liberdade é de difícil definição. Assim, para melhor compreendê-la, é comum tratarmos o assunto no plural. Liberdades dividindo-se em civis, políticos, econômicos, sociais, certo? Ou aplicando para descrever uma possibilidade específica, liberdade de ser, liberdade de se expressar, liberdade de fazer, por exemplo, liberdade de se associar, né? Então, como habitantes e cidadãos de um Estado, nossas liberdades não são ilimitadas. As leis definem quais liberdades temos ou não temos e de que modo devemos exercê-las, né, em um território. Assim, por meio das leis são criadas os direitos que garantem e protegem as liberdades correspondentes. Por exemplo, a liberdade econômica são reguladas por várias leis através de vários direitos. De propriedade, trabalhista, previdenciária, tributária e assim sucessivamente, certo? As liberdades políticas, elas são garantias no Brasil? Vai o questionamento. Como é que a nossa legislação trata dessas liberdades e como elas são exercidas na prática? Então, para a gente responder esses questionamentos, a gente vai entrar na questão de o que são liberdades políticas, né? Então, as liberdades políticas, elas andam de mãos dadas com a democracia, claro, né? Então, um Estado só pode ser considerado democrático se garantir essas liberdades políticas ao seu povo, aos seus cidadãos, né? Trazemos a definição de liberdade política. Consistem nas oportunidades que as pessoas têm para determinar quem deve governar com base em que princípios e além de incluírem possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter liberdade de expressão política e uma empresa sem censura, certo? Então, a existência das liberdades políticas permite que os cidadãos participem do governo do seu país, né, do seu estado, do seu município, colaborando para a discussão, a formulação e a implementação de políticas públicas, decidindo prioridades e valores a serem seguidos, né? Então, assim percebemos que as liberdades políticas podem, em uma democracia, devem ir muito além do direito de votar e ser votado, não é? Então, elas também incluem o direito a participar efetivamente das decisões, as definições das prioridades, através de leis, de iniciativa popular, comunicando-se com seus representantes através de ferramentas como
a pauta participativa nas câmaras municipais, um exemplo, entre outros. Fiscalizar o trabalho dos representantes, né, acessando o portal dos candidatos, participando dos conselhos municipais da sua cidade, utilizando a lei de acesso à informação, entre outras possibilidades, expressando ideias políticas insatisfatórias, ter sua voz ouvida, né, contratando diretamente os representantes através de manifestações e protestos públicos nas redes sociais, em canais tradicionais de mídias e demais meios de comunicação, né? Então, como é que a legislação brasileira trata a liberdade política? A nossa Constituição de 88, ela traz como dois dos seus fundamentos, que é a cidadania e o pluralismo político, beleza? Afirmando no parágrafo único do artigo 1º que fala que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos e diretamente nos termos desta Constituição. Então, esse parágrafo ele demonstra uma clara intenção de que a democracia brasileira seja de caráter participativo, né, do povo. Isto é, que o cidadão não seja somente um eleitor, mas que participe ativamente das decisões políticas, né, do seu país, do estado, do seu município. Então, assim, os cidadãos eles devem, além de escolher os seus governantes, colaborar para a escolha de suas prioridades, para a elaboração de políticas públicas e para decidir o modo de como o governo, né, como acontecerá o governo, né? Então, o artigo 5º e os capítulos 4 e 5 da Constituição abordam mais direitos políticos, estabelecendo o sufrágio universal, que é o voto direto e secreto, a possibilidade de realização de plebiscitos e referendos, a iniciativa popular, o pluripartidarismo, o direito à associação, o direito à reunião para fins pacíficos, o direito à expressão e manifestação do pensamento, o direito ao acesso à informação, né? As regras para que o indivíduo possa ser candidato para cada um dos cargos eletivos da política nacional, as situações em que os direitos políticos podem ser cassados, certo? Então, como podemos exercer a liberdade política? Além do voto, que no Brasil é obrigatório, né, temos a liberdade de nos filiarmos a partidos políticos, né, nos candidatarmos a cargos efetivos, participarmos de audiências públicas na nossa cidade, né, participarmos de consultas públicas, elaboração de políticas públicas, como eu falei, fiscalizar o trabalho dos nossos governantes, entre outras possibilidades. Quando a gente fala na questão da liberdade política que está ameaçada, a gente fala que as liberdades políticas elas estão diretamente associadas à democracia. Então é natural constatarmos que os períodos em que o autoritarismo predominou no país foram de maior restrição às liberdades políticas. O maior exemplo a ser citado é o regime ditatorial militar, que perdurou entre 1964 a 85. Além da liberdade de expressão e de imprensa, que influenciam diretamente nas liberdades políticas, terem sido afetadas, diminuídas, algumas outras liberdades políticas e relacionadas às eleições foram reprimidas naquele período, né? Então, as eleições para presidente e vice passaram a ser indiretas, foi um ato institucional número 1, que os militares se reservaram o privilégio de suspender direitos políticos por até 10 anos e caçar mandatos legislativos nos 3 níveis do governo. Então, houve extinção de partidos políticos, o presidente da República passou a poder decretar recesso por tempo indefinido ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas. Então, uma série de problemas que ocorreram na época da ditadura militar, né? Então, a liberdade política como meio para outras liberdades
É através do exercício de nossas liberdades políticas que podemos reivindicar os nossos direitos e ampliá-los, né? Em um sistema democrático, participativo, conseguimos a garantia de nossos direitos e o atendimento das nossas necessidades, expondo as situações e problemas que vivemos, elegendo representantes que apoiam nossas causas e nos manifestando politicamente, certo?